Sejam bem-vindos ao podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Eu sou Amanda Rosa, assessora técnica aqui da CNA, e hoje eu vou conversar com um convidado que já é um veterano do Ouça o Agro, já participou de outros episódios com a gente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone e um grande especialista nessa questão de política climática do Brasil. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Como vai, Amanda? É um prazer estar aqui e conversar com todos os produtores rurais por meio do podcast da CNA, que é super bacana e eu acompanho. Que bom, Rodrigo. Hoje, então, a gente vai falar do Plano Clima Mitigação, né? A Estratégia Nacional de Mitigação do Governo Federal, ela inclui aí o Plano Clima Mitigação, que tem os seus planos setoriais. Um desses planos setoriais é o Plano da Agricultura e Pecuária. O Plano Clima foi colocado em consulta pública esse mês, uma consulta que dura até o dia 18 de agosto. Então, eu queria, Rodrigo, que você explicasse um pouco mais desse contexto Plano Clima e de onde que ele surgiu. Bom, Amanda, ano passado o Brasil apresentou lá na conferência em Baku, no Azerbaijão, na COP29, a contribuição nacionalmente determinada atualizada do Brasil, a NDC, que é uma sigla comum aí dentro da agenda climática. E os países têm até setembro desse ano para apresentar suas NDCs atualizadas, e é um ciclo natural dentro do Acordo de Paris de atualização das metas dos países. Então, espera-se chegar lá na COP30 com um conjunto novo de metas dos países para o período 2031-2035. O Brasil levou a meta ano passado, partindo, né, da premissa de que, como país líder, sede da COP em 2025, seria uma forma de mostrar a liderança em todo o processo e estimular os países a apresentarem NDCs ambiciosas, como a que a gente levou no ano passado. A NDC, ela traz a meta do país e ela sugere ações que o país vai adotar para cumprir a meta, como, por exemplo, redução de desmatamento, agropecuária de baixo carbono, biocombustíveis. Isso a NDC, a meta levada lá na Convenção do Clima. O Plano Clima, como você destacou na abertura, é a forma pela qual o governo entra nos detalhes das ações que a gente pretende desenvolver para atingir a meta. Antes do Acordo de Paris, o Brasil, o último Plano Clima, na verdade, ele foi de 2008, muito centrado no combate a desmatamento ilegal na Amazônia e no Cerrado. E o começo da discussão de agricultura, como é que a agricultura entraria, ainda não existia Plano ABC na época, isso foi 2008, Plano ABC foi 2010. Falava de biocombustíveis, falava de florestas plantadas, dentre outras energias renováveis, mas ainda muito naquela fase a gente não tinha Acordo de Paris, então eram ações voluntárias de contribuição que o Brasil fazia. Agora é diferente, porque no Acordo de Paris o Brasil tem a sua meta e a gente precisa mostrar como é que vai cumprir a meta. Primeiro ponto, não existe uma obrigação na convenção de ter um plano clima, como a gente está fazendo, ou ter um documento que reúna todas as suas ações. Não existe um formato preconizado pela convenção para os países fazerem isso. Claro que os países precisam minimamente fazer algo parecido para orientar suas ações e depois a avaliação do que está sendo feito junto com os inventários nacionais de emissões e remoções. Então, é natural que o Brasil tenha que organizar as suas ações. E aí, isso é dentro do tal do Plano Clima. O que eu acho importante destacar, que está sendo feito esse ano, primeiro, o intuito de ter o Plano Clima aprovado na COP, por ter a COP em casa, o que parece fazer todo o sentido, certo? Se a gente levou a meta no passado e vai ter a COP30 em casa, para mostrar liderança, para mostrar efetivamente as várias ações que a gente está desenvolvendo, e aí quando a gente fala de agricultura, toda a importância de ter agropecuária de baixo carbono, de ter a conservação de vegetação nativa no Código Florestal, de ter restauração de vegetação nativa também,
como ações super importantes, como toda a agenda de biocombustíveis, que no final das contas depende do agro para produzir cana, milho, sebo bovino, para produzir os diversos biocombustíveis que vão ser contabilizados em energia, mas que dependem do produtor rural, como ações importantes. Então, parece fazer muito sentido ter esse plano clima aprovado na COP30 em Belém. O que acontece, aí a consulta pública, como você falou, né, que vai até dia 20 agora de agosto, o que a consulta pública está permitindo entender, e a gente já trabalhando nessa agenda estava vendo isso e sinalizando isso e tentando entrar nos detalhes disso, é que o governo está propondo uma modificação muito importante quando fala de agricultura, porque o governo quer separar desmatamento que acontece em agricultura e as emissões associadas e contar isso dentro do setor de agropecuária. O que parece fazer muito sentido, certo? Se eu sei que uma área foi desmatada pela agropecuária e eu tenho emissões decorrentes desse desmatamento, legal ou ilegal, porque se desmatou, emite de qualquer jeito, eu contabilizo para a agropecuária. Parece fazer muito sentido. O problema é que para fazer isso, a gente precisa, primeiro, ter capacidade de mostrar dados de desmatamento por ano para o país inteiro, comprovando que aquela área que foi desmatada é uma área agrícola, portanto, foi desmatado por alguma finalidade dentro da agropecuária, e eu vou contabilizar em agropecuária. E do jeito que, que a gestão de desmatamento é feita no país em relação aos dados, e ao monitoramento e depois aos dados de desmatamento, não é feito por categoria fundiária, permitindo singularizar ou classificar de forma bastante precisa que isso aqui é agropecuária, portanto, desmatamento que aconteceu aqui eu conto para agropecuária. E aí o governo está propondo uma forma de fazer isso que não é muito clara e que considera um, um estudo, uma metodologia criada pelo MapBiomas, que não é uma metodologia do governo, não é uma metodologia oficial, junto com um estudo que foi contratado para um consultor, e a gente está tentando entender mais em detalhes isso, porque esse estudo não é público, para entender de que forma eles estão fazendo isso. A grande questão, e que me preocupa bastante, é que, da forma como foi proposto, o setor de agropecuária passa de 30,5% das emissões totais do Brasil em 2022 para 70%. E isso significa que a agropecuária vai se tornar automaticamente o maior setor emissor de gás de efeito de estufa do Brasil. Agropecuária e desmatamento, que pode ser desmatamento inclusive de áreas que não são agrícolas, e aí que vem o X da questão. E seguramente o setor de agropecuária que mais emite gás de efeito de estufa do mundo, porque nos outros países a maior emissão vem de energia. O que é bastante preocupante, né? Porque você, do ponto de vista de política pública, alocar emissões para um setor baseado em premissas de uma metodologia que foi criada que está desconsiderando dados oficiais, me parece algo bastante preocupante. Então, essa novidade aí que veio na consulta do Plano Clima não é nada positiva e merece bastante atenção. Você sabia? A sigla NDC vem do inglês Nationally Determined Contribution, ou Contribuição Nacionalmente Determinada. É o compromisso que o Brasil apresentou ao Acordo de Paris com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e ações para enfrentar as mudanças climáticas. Em 2024, o Brasil apresentou sua nova NDC, assumindo a meta de reduzir entre 59% e 67% de suas emissões de gases de efeito estufa em 2035, com relação às emissões de 2005. O país também se compromete a alcançar neutralidade climática até 2050. É um contexto bem complicado que a gente tem vivido, né, principalmente por causa das expectativas em relação à COP30. Eu acho muito engraçado você mencionar o Plano Clima de 2008, porque é um mundo que parecia completamente diferente, né, era uma era de Protocolo de Kyoto,
tinha meta no Plano Clima de 2008 que era estimular a troca de geladeira nas casas das pessoas. Então, assim, era outro jeito de construir, né, política climática. E hoje a gente percebe que essa tentativa de fazer um manual de instruções de cumprimento da NDC, o mérito disso é muito interessante, a questão é a forma que está sendo conduzida, né, e os aspectos que a gente tem, principalmente considerando o nosso contexto geopolítico atual, né, que a gente tem essa crise do multilateralismo climático, a gente tem a pressão por barreiras unilaterais de comércio, que inclusive começaram a ser discutidas, né, na Convenção do Clima. Então, é muito complicado que o governo esteja tentando fazer essa realocação, que gera inclusive um monte de sinal invertido para o mercado externo e até para os próprios investidores, né. E aí, no Plano Clima de Agricultura e Pecuária, além dessa questão, por exemplo, a agropecuária tem responsabilidade sobre biocombustíveis, mas as metas de biocombustíveis estão no Plano Setorial de Energia. Então, a agropecuária não tem nem os benefícios que ela gera, inclusive na questão de remoções, né. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como que as áreas de preservação permanente e de reserva legal estão sendo, na verdade, não estão sendo tratadas, né, no Plano Clima Agricultura, e quais que são os possíveis problemas, né, que a gente vai ter em relação a isso. São muitos, né, a gente sabe, mas quais são os principais e como que isso impacta o setor, não só nessa esfera de plano clima, mas também nessa esfera de geopolítica? Então, Amanda, eu acho que tem um aspecto super importante aí do que está sendo proposto no Plano Clima, que está em consulta pública, que diante dessa separação, né, de desmatamento para agropecuária, que ficaria em agropecuária, e do plano de conservação da natureza, que seria o plano original de uso da terra, é que numa canetada acaba-se com o desmatamento ilegal em 2030 e assume-se que todo o desmatamento que acontecer a partir de então vai ser legal, contabilizado para agropecuária, exceto um eventual desmatamento de obras públicas e que vai ser compensado lá por restauração. É factível imaginar que em 2030 a gente vai ter desmatamento zero? Eu, sinceramente, acho que está perto de 2030 para a gente assumir que vai acabar o desmatamento ilegal em 2030. Até porque os dados oficiais não mostram a separação de desmatamento entre legal e ilegal. Então, eu entendo que o plano clima ele tem que considerar modelagens e formas de avaliar os setores e a evolução dos setores ao longo dos anos para o futuro. Mas, sinceramente, acabar com o desmatamento ilegal até 30 numa canetada e considerar que todo o desmatamento que vai acontecer é agropecuária me parece um erro grosseiro que pode causar muito impacto para o setor na agenda de financiamento, na agenda de captação de recursos. Lembrando que hoje a discussão de agropecuária de baixo carbono que se faz lá na convenção está exatamente voltada para como conseguir mais dinheiro e investidores para apoiar a adoção das tecnologias. E no final, se a gente for pensar de forma bastante abrangente, assim, aberta sobre possíveis efeitos dessa mudança, Amanda, quando você tem o setor se tornando o maior emissor do país, passando aí a casa de 1,1 gigatoneladas, eh, sabendo, né, que a agropecuária emite aí uma média de 640 milhões, a gente vai para 1,2, 1,4, a gente vai tirar o foco da importância de reduzir emissões com base nas tecnologias de agropecuária de baixo carbono e plano ABC+, e a nova fase do plano ABC+, que também tem ações propostas ali no plano, eh eh simplesmente porque o grande problema é desmatamento, tá vendo? É o setor que causa todo esse desmatamento e baseado numa metodologia que é bastante questionável. Então, a minha leitura é que é um erro seguir com esse modelo que está sendo proposto. Isso vai gerar debates calorosos aí no próximo mês, pelo menos, e espero que o Brasil não siga esse caminho, porque está faltando muita clareza, muita transparência em relação
a como o governo está fundamentando essa mudança dentro do plano clima que foi disponibilizado. Inclusive, assim, além de tratar o desmatamento ilegal como se zerar ele fosse uma profecia autorrealizável, então é um manual de instruções que não tem as instruções. Na questão da redução do desmatamento legal, ele sugere a implementação de instrumentos financeiros que não dependem do setor produtivo, né. Então você está responsabilizando o setor por uma coisa que os próprios produtores, a agroindústria, enfim, todos os agentes econômicos ali daquele setor não têm gerência sobre. E é como se você estivesse penalizando o setor por cumprir a lei. Sim, isso certamente, e além disso, eu acho que vale a pena falar sobre esse aspecto também, que propõe, né, até 2030, a agropecuária vai reduzir 50% do desmatamento legal e depois até 2035, 75% do desmatamento legal, com base nos dados de 2022. Mas qual era o total de desmatamento legal em 2022? Ou é sobre o total de desmatamento de 22? Não está claro. Então, e como você falou, a ideia de desestimular o desmatamento legal, porque o produtor vai conseguir receber um valor dentro de um programa de pagamento de serviços ambientais, dependendo do caso, conseguir vender crédito de carbono, é muito boa. Mas assumir que isso é possível para todo mundo, ou para quase todo mundo, porque eles querem que seja 75% de redução em 2035, acho que a primeira pergunta que o governo deveria tentar responder é quanto do desmatamento é legal e ilegal no país, para começar. Para a gente começar a robustecer essa discussão. Só que os dados não estão preparados para isso. Então, eu acho que muito mais efetivo em termos de controlar desmatamento e garantir redução de emissões de desmatamento no Brasil, é muito melhor fortalecer as instituições públicas que trabalham com isso, como, por exemplo, o INPE, para amadurecer o PRODES e trazer dados cada vez mais consistentes por categoria fundiária ano a ano, mostrando qual categoria fundiária está desmatando, o quanto é legal e o quanto é ilegal. A implementação e verdadeira, efetiva do Código Florestal, que depende da avaliação do Código Florestal, um programa de regulação fundiária de verdade que aconteça, que a gente resolva essa ferida que tem no país. Eu acho que se a gente não atuar nesses objetivos, a forma como está proposta, simplesmente assumindo, né, a autoprofecia, como você falou, o desmatamento ilegal vai acabar. É assim, tá bom, a gente vai chegar em 30 e vai ver que realmente não cumpriu a meta. Muito embora vai estar escrito lá que já é zero. Mas vamos lá, vamos, né? Isso aqui é uma política de Estado que vai nortear a economia e investidores e financiamento e restrições, inclusive, além de imagem, né? Então, acho que a política tem que ser muito bem construída e por hora, acho que está faltando muito recheio aí no que foi colocado em consulta pública. Rodrigo, a gente já viu que o cenário é muito desafiador. Como última pergunta, queria saber um pouco de exercício de futurologia, se você acha que o Plano Clima em si vai impactar a gente na COP30 e quais que são as recomendações aí de próximos passos, se tem alguma coisa que os produtores rurais devessem ter ciência, né, dessa situação, e seus comentários finais. Então, Amanda, eu, sinceramente, se o plano clima passar do jeito que ele está colocado, eu acho que vai ser muito ruim para a agropecuária brasileira chegar na COP com esse novo título do maior setor emissor do Brasil, na canetada, baseado numa metodologia que não é oficial. Eu não vou estar nada confortável junto com a CNA lá na COP, com essa fotografia nova que está sendo criada por alguns atores dentro do governo. Eu acho que isso é muito ruim para o país como um todo e para o setor agro, certamente, envolvendo a agricultura familiar, tá? Porque acho que a gente não pode menosprezar
que, em média, 25% a 30% de desmatamento na Amazônia é em assentamentos, e isso vai contar para a agropecuária também, tá? Que eu acho que é discutível também, do ponto de vista legal. Então, acho muito ruim isso chegar na COP, uma COP onde a gente vai ter o portal online de Sharm el-Sheikh, com as ações de agricultura dos países, o Brasil com as ações do Brasil, se tudo caminhar. E aí a gente chega lá com essa pecha do setor mais emissor, que é o argumento que os europeus sempre fizeram e várias organizações sempre fazem, e o governo vai estar respaldando esse argumento baseado em uma metodologia questionável. Sinceramente, eu acho que isso seria desastroso para a gente. No momento que a gente está discutindo financiamento, que financiamento, o roadmap de financiamento é o tema mais importante para canalizar recursos e investimentos para fortalecer a adoção das tecnologias agropecuárias de baixo carbono, transição energética, dentre outras. Então, acho que é temerário seguir esse caminho. Espero que não seja isso que aconteça. E vale frisar, Amanda, que a COP do ano que vem vai ser na Austrália. E a Austrália vai elevar a agricultura brasileira, a agricultura australiana num patamar super importante diante da agenda climática. E o que o Brasil vai fazer em ano de COP em casa com a agricultura tendo um plano clima assim? Acho que isso é uma questão super importante que eu adoraria ver respondida no alto nível do governo. Os produtores, eles podem participar da consulta pública no portal Participa Mais Brasil. É meio chato lá, porque tem que ver frase por frase, você pode comentar só nos campozinhos que eles deixam lá embaixo de cada frase. Então é trabalhoso, mas é importante, especialmente, eu acho que o produtor individualmente é difícil fazer isso, mas as entidades setoriais, as federações de agricultura estaduais, a CNA vai participar, mas as federações deveriam participar, talvez até sindicatos rurais, entidades representativas de setores específicos também, porque a partir dessa consulta e a gente já está conversando com atores no governo, vai ter todo um processo de discussões ainda aparentemente muito caloroso aí sobre o Plano Clima, e esperamos que tenhamos, se for aprovado esse ano, seja aprovado algo realmente sério e, né, que norteie a implementação das políticas climáticas baseado em dados oficiais e não do jeito que está sendo proposto, porque, sinceramente, acho que aquilo ali pode dar bastante problema. Com certeza. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ouço Agro. É sempre muito bom, né, ouvir as suas análises e as suas avaliações. E para você que nos ouviu até agora, nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Os materiais relacionados ao Plano Clima Mitigação feitos pela CNA estarão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!